Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta casa, neste dia em que se comemora a vinda de Jesus ao planeta Terra. Eu convido a todos, então, para que possamos formar a imagem de Jesus na nossa mente. Vamos procurar visualizar o olhar de Jesus repleto de ternura. E vamos nos deixando envolver na sua paz, na sua amorosidade. Senhor, ajuda-nos a absorvermos os teus ensinamentos que aqui ouviremos e assim fortalecendo a nossa fé. Que possamos nós, os encarnados e os desencarnados aqui presentes, deixarmos que, em definitivo, faças morada em nossos corações. Abençoa, Senhor, esses nossos bons propósitos. Que assim seja. Jesus é o Mestre incomparável que desceu das regiões superiores para nos apresentar um caminho de luz. Esse caminho que nós vamos ouvir aqui hoje, a nossa companheira de ideal espírita, a Rose Nascimento, trabalhadora do Centro Espírita Allan Kardec, que irá nos falar sobre o tema Os Ensinamentos de Jesus. E que nós possamos nos lembrar do mentor espiritual desta casa, Manuel Quintão, de Dona Erna e todos os outros trabalhadores nessa equipe espiritual que se fazem aqui presentes, que nos envolvem amorosamente, procuram conhecer as nossas dificuldades mais íntimas, a melhor forma de nos auxiliar, que possamos nós nos esforçarmos para manter a mente na fala da palestrante e assim absorvendo esses ensinamentos e permitindo o auxílio que eles estão aqui para nos ofertar. A ti, querida amiga Rose, Jesus te ouça. Boa tarde, amigos queridos. É uma alegria enorme, 25 de dezembro, e aqui estamos nós, fiéis ao Mestre Jesus. Nesta data em que ele aniversaria e que com certeza foi intuída pelos bons espíritos esta comemoração e esta data para que nós, meio constrangidos a refletir profundamente em tudo que já passamos nesses 2000 anos, pudéssemos então começar um rumo diferente. Com tudo que temos visto, com as criaturas, como nós mesmos angustiados com as situações desagregadoras de questão financeira que não anda, de trabalho que não anda, de relacionamento que não anda, de saúde que não anda. E ouvimos as queixas e as tristezas e as lágrimas, e mães que se sentem abandonadas no cuidado dos filhos e da casa, pais que se sentem perdidos por falta de trabalho, de emprego, que não sabem mais o que fazer e se jogam na drogadição e perdem o rumo. E a gente recebe as notícias, foi embora, desistiu, enforcou-se, mãe que precisou prostituir-se porque não encontra mais outro caminho, com crianças pequenas durante o dia para tomar conta. Enfim, são todas situações, por incrível que pareça, normais, entre aspas, nos dias de hoje. E observando tudo que está acontecendo, pensamos, meu Deus, já estamos no mundo de transição, já estamos saindo deste mundo de prova e expiação. Eu não posso mais chamar
o meu planeta Terra de vale de lágrimas. Eu não posso. Porque eu agora sou portadora de um instrumento que me dá condições de ser agente da providência divina neste mundo, que na realidade é um paraíso construído por Deus para todos nós. O nome de Vale de Lágrimas foi por nossa conta, por nossa imprevidência, pela falta de respeito conosco mesmo, perdidos na insistência de correr atrás da ilusão, do prazer instantâneo, da busca das riquezas. Nós nos perdemos nesses caminhos todos. O rumo já foi nos dado há 2000 anos atrás, com diretrizes seguras. Mas como crianças, costumamos abrir o livro e ler, e fechar o livro encantados e guardá-lo na prateleira. E vamos viver a nossa vida de busca incansável de prazeres, sonhando com coisas finitas, que logo ali se desmancham, são pura ilusão, mas continuamos com esses pensamentos. Não podemos mais, não temos mais tempo de permitir esta situação, porque a situação assim está por nossa culpa. Não podemos mais permitir que continue desta maneira. Porque nós temos agora o arado, a enxada na mão, até a vassoura para fazer a limpeza. Nós temos tudo. E então, quando nos lembrarmos de queixar do governo, de queixar das criaturas que não estão cumprindo os seus deveres assumidos em eleições, vamos pensar primeiro no governo da nossa casa, no governo da nossa vida. Porque num momento lá atrás, quando ainda éramos espíritos, fizemos uma programação cheia de promessas, fizemos juras, combinamos, enchemos de coragem nosso anjo de guarda, nosso espírito familiar, aqueles companheiros amigos que trabalharam na construção da nossa história nessa jornada. E confiando em nós, votando em nós, viemos. E hoje, esquecidos de tudo isso, choramingando nos cantos da nossa casa pela situação que estamos vivendo, e por não conseguirmos alcançar as metas que nós aqui na Terra estabelecemos, que são diferentes das metas estabelecidas no plano espiritual, nós começamos então a derrocada. E quando a doutrina espírita, que felizmente está aqui na Terra, o Consolador, nos surge por diante dos olhos, nos oferecendo mais uma vez um roteiro de luz para nos lembrar o contrato assumido e assinado, nós começamos outra vez a ler os livros, a nos encantar e a guardar na prateleira, como nesses 2000 anos aconteceram. Então, queremos lembrar a todos nós dos ensinos de Jesus. Mas escolhemos um para que nós pudéssemos entender que dentro de cada palavra de Jesus existe uma essência extraordinária que pode ser assim multiplicada por 5.000 lições, cada uma delas. E essas lições, elas se aplicam no nosso dia a dia, às vezes nas coisas mais simplesinhas, como derramar um leite no fogão. Lá está o ensinamento de Jesus, falando que tudo passa, que não existe conquista sem esforço, e que uma queda representa a força para se levantar. E então nós começamos a fazer os exercícios pequenos, porque nós ainda não temos condições de começar pelos grandes, e nos sentimos inúteis, porque o fulano lá, já é grande, né?
E nós éramos iguais há pouco tempo atrás. O que foi que aconteceu? Que eu fiquei para trás e o fulano não ficou. Se foi. A gente começa a achar que existem padrinhos escondidos por aí que vão facilitando a caminhada de alguns, esquecendo que a trajetória não é externa, ela é interna. São decisões íntimas. São coisas que você precisa resolver hoje, agora, não dá para deixar para amanhã, porque amanhã já vai ter outra. E se essa de hoje foi decidida, resolvida, e foi positiva, amanhã terá uma mais difícil. E depois da manhã outra mais difícil. E conforme você for galgando os degraus, logo, logo, muito antes do que se possa esperar, se verá numa situação não externa, interna, de paz e serenidade jamais imaginada. E é isso que nós temos que entender. Outro dia, uma amiga, que vivendo por 12 anos numa igreja evangélica, disse assim: estou querendo conhecer a tua religião, porque me incomoda a paz que vejo em você. É externa só, né? Ela não sabe disso. E gostaria muito de participar para ver se eu consigo, porque eu já tenho o carro do ano, tenho a casa que eu quero, a minha igreja, o meu Deus me deu tudo isso. Tenho um guarda-roupa com todas as roupas que eu gosto e viajo todo ano para o exterior. A minha igreja me deu isso. E eu aconselhei, fique na sua igreja, que tu corre o risco de perder tudo isso na minha. É ou não é? Porque enquanto eu estiver envolvida com as ilusões do mundo, as do plano espiritual não vão aparecer, não vão. Porque é exatamente isso que as hostes inferiores desejam. Assegurar-se de que a gente não vai enxergar nada, que a gente vai desencarnar e vai descer as escadinhas, né? Essa é a intenção. Por isso que nós temos que nos preparar, se quisermos, este mundo maravilhoso pós-morte. Porque morte não existe, a gente sabe. E lá é eterno. E lá eu vou poder planejar a próxima encarnação exatamente como eu sonho. Se eu não conseguir hoje alcançar o grau de intelectualidade que eu desejaria, eu posso já planejar para a próxima encarnação, mas eu tenho que andar direito nessa, senão não vou ter direito a escolher, né? Eu não vou ter nem a oportunidade, porque se eu não dei conta de ser pequena agora, como é que eu vou querer ser grande depois? Então nós começamos a perceber a importância que é os ensinos de Jesus, porque são as diretrizes de bem viver. Nós só vamos alcançar este caminho de luz que os Espíritos tanto falam, através dos passos do Mestre, não tem outro. Olha aqui, eu encontrei em Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 44, isso está em Marcos, está em Lucas, está em João, e eu pensei em pegar justamente esse ensinamento que está registrado pelos 4 evangelistas, para que a gente percebesse que nós podemos, é só abrir o Novo Testamento, e agora ainda com a facilidade do Novo Testamento que o Haroldo Dutra Dias organizou para nós, que é lindíssimo, explicando tudo. Então nós abrimos ele e encontramos lá tudo o que nós precisamos para encontrar este caminho de luz, ou para trilhar este caminho de luz aqui na Terra mesmo. Diz o seguinte, Marcos: os apóstolos se reuniram junto a Jesus para fazerem um relatório. Relatavam-lhe tudo quanto fizeram e ensinaram. Isto vem logo depois de que Jesus havia mandado os discípulos ide e pregai, para espalharem os ensinamentos. Retornando desses ensinamentos, eles vieram então contar a Jesus tudo que haviam feito e por onde haviam passado.
Jesus, olhando amorosamente aquelas criaturinhas que ele trabalhou com tanto carinho, ele disse: vinde vós mesmos para um lugar ermo em particular e descansai um pouco. Porque ele estava vendo o cansaço dos seus discípulos. Aí Jesus continua: pois eram muitos os que iam e vinham, os que saíam e que chegavam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. O que Jesus quer dizer com isso? Eu estava convosco o tempo todo. Jesus asseverava que estava com eles o tempo todo através dessas palavras, dizendo que eram muitos os que iam e que vinham, os que chegavam e os que saíam. Então percebia que eles estavam sobrecarregados de tanto trabalho, que nem tempo para comer eles tinham. Então era importante naquele momento que eles se retirassem para um lugar ermo para descansarem. E saíram os discípulos num barco para um lugar ermo em particular. Eles os viram partindo e muitos os reconheceram. Quer dizer que aqueles que os discípulos haviam atendido, haviam seguido os discípulos e estavam atrás deles para continuar recebendo deles as benesses que até então haviam recebido. Não é assim conosco? Nós não corremos atrás daqueles que têm um poder espiritual? Queriam mais. E Jesus, então, observando aquelas criaturas que corriam atrás dos discípulos que se afastavam no lago de barco, percebeu que vinham de todas as cidades, de todas as aldeias, que vinham do campo, e que foram de tal forma céleres que precederam os discípulos no lugar ermo. Eles foram de tal forma rápidos que antes dos discípulos chegarem do outro lado do lago, num lugar ermo para descansarem, lá estava então a turba, como diz o texto, o povo, Depois deles saírem, o Mestre Jesus, vendo a turba numerosa, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Analisando a situação, ficou meio estranha. Jesus estava do lado de cá, mandou eles pegarem o barco e irem para um lugar ermo. As criaturas correram atrás e, claro, pegaram barcos e outras formas lá, talvez até nadando, não sei, e aceleraram de tal forma que chegaram do outro lado antes, para esperar os discípulos, para extrair deles mais ainda. Jesus, observando tudo, percebeu que este povo era como ovelha sem pastor. Eles não tinham guia nenhum, e quando de repente encontraram um guia, que eram os discípulos, se desarvoraram atrás de qualquer forma. E compadecido deles, começou a ensinar-lhes. Porque ele estava do lado de cá e de repente estava do lado de lá. Exatamente como neste ensinamento aparece, e nós vamos ver logo adiante. Aí então, estava muito tarde, já a hora muito adiantada, e então os seus discípulos aproximaram-se dele e diziam: o lugar é ermo, Senhor, e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que voltem para suas casas, para o campo, para as aldeias ao redor, e comprem para si mesmos o que comer. Em resposta, disse-lhes Jesus: dai-lhes vós mesmos o de comer. Aí eles olham para Jesus e dizem: iremos então comprar pão por 200 denários e lhe traremos para comer? É isso, Senhor? E Jesus diz-lhes: não tendes pães aí? Parti e vede. Aí dizem eles: mas só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus então olha para eles e ordena: mandem que todos se reclinem sobre a relva verde em grupos. E reclinaram-se em fileiras de 50 e 100.
tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, partiu o pão e deu aos discípulos. Todos comeram e saciaram, e levaram 12 cestos de vime cheios de pedaços de pães e de peixes que sobraram aos discípulos. E os que comeram foram 5.000 varões, fora mulheres e crianças. É um povo, né? 5.000 varões, fora mulheres e crianças. E o ensinamento acaba, porque Jesus sabia que tinha quantos 1000 anos pela frente para nós pensarmos nele, né? E aí nós íamos extraindo aos poucos o que tem de pérola, né, neste tesouro aí. Nós encontramos um texto do Rodin que explica. O Rodin é um estudioso catarinense, né, já desencarnado, extraordinário, que sempre nos explica algumas coisas para que possamos entender. E o Rodin gosta de nos explicar a respeito dos milagres de Jesus, que a gente pensa, se eu estivesse na condição de Jesus, agora eu pegara aquela varinha mágica que ele trazia na cabeça, né, e já conseguia o que eu queria. E não é assim. O Rodin diz o seguinte, que um dos fenômenos mais estupendos da vida do Mestre Jesus foi a chamada multiplicação dos pães e dos peixes. Que nessa ocasião havia 5 pães e 2 peixes que fartaram mais de 5.000 homens esfaimados. E depois de todos fartos, ainda foram recolhidos 12 cestos de fragmentos. Esse fato se deu na mais ampla publicidade, perante amigos e inimigos de Jesus, não podendo restar a menor dúvida da sua realidade. A acostumada expressão multiplicação, diz o Rodin, é inexata. Nem pode multiplicar 5 para produzir mais de 5.000. Ninguém pode multiplicar 5 para produzir mais de 5.000. Aí ainda sobrando 12 cestos cheios de fragmentos. Dizia ele que o que de fato houve foi uma materialização da luz em forma de pão e peixe. E fala que na nossa era atômica e eletrônica é até certo ponto compreensível este acontecimento. Há cerca de 3.500 anos, escreveu Moisés no livro de Gênesis que no primeiro período criou Deus a luz e no 4º período criou o sol e as estrelas. Logo, a luz do primeiro período não era a luz solar, mas a luz cósmica, invisível, difundida por todo o universo. Em nossos dias, provaram Einstein e outros cientistas da era atômica que a base de todas as coisas materiais é a luz. Que os 92 elementos da química, de que são feitas todas as coisas, são basicamente luz cósmica condensada em energia e congelada em matéria. Einstein provou. Hoje, em dia, podemos afirmar afoitamente que todas as coisas visíveis são lucigênitas e, por isso, podem ser lucificadas. Vieram da luz e podem retornar para a luz. Matéria e luz são a mesma substância em ser convertidas em luz. Vieram da luz e podem ser convertidas em luz. Matéria e luz são a mesma substância em diversas fases de frequência. Isso aí. Tanto a intuição espiritual de Moisés como a análise intelectual dos cientistas provam isso. Quer dizer que é possível que o que Jesus fez por ocasião da multiplicação dos pães em Betsaida foi materializar a luz cósmica do espaço em forma de pão e de peixe. Ele materializou a luz cósmica do espaço em forma de pão e de peixe, para a fartura de milhares de pessoas. Toda a vida de Jesus prova que ele tinha o poder sobre as leis da natureza, materializava e desmaterializava o seu próprio corpo. Por isso,
No início do texto, ele estava do lado de cá do lago. Na metade do texto, sem pegar, sem tomar de um barco, ele estava do lado de lá, no meio da turba. Desmaterializa-se aqui, materializa-se lá. Porque ele percebe que aquela multidão estava sedenta de conhecimento. E começou, então, a lhes ensinar. E é bom a gente saber dessas possibilidades que Jesus apresentou durante o seu evangelho, que hoje os nossos cientistas comprovam, e que a gente sabe que é o nosso futuro pessoal. Nós alcançaremos este grau com certeza absoluta. Isso vai ser uma fatalidade, já é uma fatalidade. Então, nós com este futuro radioso pela frente, como é que a gente se demora rastejando no chão, sem sonhar com o casulo e com as asas, né, que vamos ter logo mais? Como que a gente pode ainda fortalecer dentro de nós este ser que rasteja? Nós temos que começar a tomar atitudes poderosas para que haja essa transformação o quanto antes, não é? Todos os ensinamentos do Mestre Jesus carregavam pérolas que depois seriam descobertas, e aí está uma delas, né? E o Consolador veio justamente para nós que estávamos mais preparados agora, né, para poder compreender. Jesus recomenda aos discípulos o descanso e a prece, para que pudessem refazer as energias. E isso para nós, gente, é um ensinamento poderoso, trazendo para a vida pessoal de cada um de nós, é um ensinamento extraordinário. Se você não aguenta mais, se dentro da tua casa você é o pilar e todo mundo te procura para perguntar, e se dá errado, é em cima de ti que todo mundo cai, porque foi você que tomou a decisão, é sinal de que você está na posição poderosa de discípulo do Mestre Jesus. E que você tem um cesto na mão. Você está cheio de fragmentos de pão e de peixe. Você tem que aprender a multiplicar o que já está estabelecido dentro do teu coração pelo Mestre Jesus nesses 2000 anos. Já tem muita coisa guardadinha lá dentro. Mas nós achamos que é pouco, né? Ai, eu não aguento mais, tudo cai em cima de mim. Ótimo! Busca um lugar ermo e vai fazer uma prece para você refazer as tuas forças. Ah, mas aí a casa cai. E o Mestre Jesus, Ele há de tomar conta enquanto você não pode. Exatamente como Ele fez nessa passagem. Vai trabalhar as tuas necessidades pessoais. Vai em busca do refazimento para te encorajar e começar de novo. E entrega nas mãos do Mestre Jesus, que Ele há de cuidar com todo o carinho dos teus amores e desamores. Ele não deixará a coisa parada. Quando voltarmos, Ele estará com uma grande surpresa para você. Ele te dará mais força, mas Ele alerta: organize-se, não ponha os pés pelas mãos, faça com que se assentem em grupos de 100 ou de 50, te organize conforme as tuas capacidades, não vá além, mas confie plenamente. Olha que coisa mais linda esta força de fé que Ele está nos dando com esse ensinamento. Organize a tua família, atenda-os nas suas necessidades, começando por aquele que mais precisa. Mas dê um tempo para que as coisas aconteçam, porque eu vi uma frase, não sei de quem, se é do Chico, de quem na internet, que eu achei linda. Emmanuel disse através do Chico: tudo que o tempo não ajudar a construir, ele não respeitará. Então é fundamental que façamos o nosso trabalho, mas que saibamos esperar. Não faz mal que a hora esteja adiantada, não faz mal, porque nós já nos atrasamos. Se fosse por isso, nós estávamos acabados, mas estamos tendo tempo ainda. Então vamos apostar nisso.
Vamos insistir conosco mesmos, de nos encorajarmos diante dos problemas. Tem aquele lá que eu não quero, agora nessa temporada vai vir para cá, eu sou capaz de me encontrar, eu não quero ver, né? A gente tem esses problemas de conflito com pessoas e que não estou preparada ainda. Como que não? E o cesto no teu braço, não esqueçam mais do cesto, por favor. O cesto no teu braço cheio de fragmentos de pão que você pode multiplicar. Você é capaz já de multiplicar, porque você sabe que todos os elementos vêm da luz. E você se viu que Jesus conseguiu materializar, imagine o que Ele não fará com as palavras nos teus lábios, com as energias no teu corpo. Se Ele conseguiu fazer com o pão e o peixe, alimentar 5.000 pessoas, imagine o que Ele não fará com o magnetismo que sai de ti. O quanto Ele não irá multiplicar, se houver no teu coração boa intenção, se o teu amor for puro, se você desejar intensamente essa reaproximação, se você quiser amar de fato, se você quiser desanuviar a tua vida, tirando tudo que tem de escuro, deixando a luz brilhar intensamente, acredite, tome do teu cesto e vá fazer este trabalho. Assim, Jesus entendeu que como eram muitos os necessitados, falando para eles que percebeu que muitos chegavam e muitos saíam, os que iam e os que vinham, e que havia necessidade deste refazimento, está nos alertando de que se você resolveu 4 ou 5 problemas hoje, não pense que amanhã tu não terá mais nenhum. Porque muitos são os que chegam e muitos os que saem. Muitos os que vão e muitos os que vêm, está na parábola. E amanhã e depois da manhã terão outros tantos. E nós vamos fazendo a limpeza, não desta existência, a limpeza de 2, 3, 4 mil anos para trás. Nós vamos acertando as contas com todos os que surgirem na nossa vida, mas tendo sempre em mente que quanto mais nós soubermos, mais responsáveis nós seremos. Primeiros que vêm em busca do nosso auxílio são os que menos nós devemos. E os últimos, as contas pesadas ficarão para o momento da cruz, né? Um momento em que nós sozinhos teremos de nos levantar, né? É um momento em que a confiança absoluta de Deus em nós, agora vai meu filho que a conta pesada vai ficar resolvida, né? E nós vamos alçar voo. Então isso é muito importante, porque nós percebemos, né, que Jesus, sentindo a fraqueza, tomou o comando do povo, sentindo a fraqueza dos discípulos, mas fez uma coisa extraordinária. Quando ele percebeu que os discípulos estavam descansados, acha que foi coincidência sobrarem 12 cestos, se eram 12 discípulos? Ele tinha um cesto para cada discípulo. Como quem diz assim, a minha tarefa terminou. Eu já fiz a demonstração. Agora é com cada um de vocês. E cada um tomou do seu cesto e foi tocar a sua vida. E hoje isso é conosco. Nós aqui, depois de lermos desta forma esta passagem, já temos o nosso cesto no braço. Então nós vamos encontrar pela frente os irmãos ranzinzas, mal-humorados, de mal com a vida. E nós seremos um poço de gentileza, um poço de compreensão, um poço de indulgência, porque nós estamos com o nosso cesto repleto destas coisas, e ainda a certeza absoluta de que o Mestre, percebendo que estamos ficando fracos, Ele irá nos fortalecer, multiplicando de 7 para 5.000. Então não precisamos ter medo de absolutamente nada, apenas coragem, determinação e uma coisa que é fundamental, disponibilidade. Se nós dissermos, não, hoje não, acho que eu vou amanhã, aí não adianta. Nem precisa começar, porque amanhã pode acontecer que os bons espíritos encontraram mais meia dúzia de agentes da providência divina e vão deixar-nos descansando um tempo mais. Porque existe o livre-arbítrio e cada um é dono de si mesmo e pode fazer o que bem entender. Entenderam? Mas eu penso que
Este irmão Jesus, ele se preparou para nós durante as jornadas onde o seu espírito se desenvolveu e cresceu, justamente assumindo o controle do nosso planeta, o governo do nosso planeta. Ele preparou-se com todo o carinho para nós. E preparou também aquele corpo que era fruto do seu conhecimento, da sua esfera crística, né? Aquele corpo belíssimo que dizem, né? Os cabelos encaracolados da cor da amêndoa, os olhos cor de mel, aquela tez morena, né? Queimada pelo sol, aquele rosto sereno, aquela brandura, né? Ternura nos olhos, aquela voz mansa. Ele preparou-se para nós, nosso irmão mais velho, nosso mestre, nosso guia, encantando-nos, porque ele veio para nos encantar. Porque se não nos encantássemos, não seríamos capazes de segui-lo. E nós estamos aqui por conta dele, por causa dele, né? Encantador de corações. Não deixou nada a desejar. Porque por mais que o seu corpo físico pareça que não tem importância, porque vai se desfazer na terra, ele o preparou com muito carinho para ficar marcado nos nossos corações. Não foi à toa que a nossa irmã evocou aquele rosto amado, para que nós soubéssemos nos elevar, né? Que a gente ainda é criança, precisa daquela imagem, e com todo o carinho ele deixou essa imagem registrada, né? Esta grandeza, esta infinitude desse Espírito, né? Fez todo esse trabalho para servir ao amor. Por isso que Jesus, depois de ter construído sua história, ofereceu-se a nós, a seus irmãos menores, pequeninos, né, numa suprema doação de si mesmo. E essa doação de si mesmo é na acepção mais elevada da palavra. Queria nos encantar para que, magnetizado pela sua grandeza, pelo seu amor, o seguíssemos e pudéssemos alcançar este reino de extraordinária beleza, reino que nós não conseguimos nem imaginar, porque está fora do tempo e do espaço, só pode ser construído no coração da criatura. É um reino de serenidade, carregado de paz, de alegria, só bonança, sonhos, edificações, tudo em função da igualdade dos seus súditos, nós. Então, este reino onde Jesus não se intitula o rei, e sim o irmão mais velho, né? Que o Pai, o Rei, aguarda por todos nós, nos apresentou esse Pai como suprema inteligência, causa primária de todas as coisas, que ao nos imaginar, tomou-se de amor por nós e quis por isso que vivêssemos do átomo ao arcanjo, uma conquista só nossa, né? E sentíssemos a grandiosidade do seu amor. Ao nos enviar o seu Filho, nos mostrou o quanto o seu plano é poderoso, o seu projeto é extraordinário, desejando que alcançássemos a perfectibilidade para trabalhar ao seu lado com a dignidade daquele que lutou por si mesmo. Este Pai é o Pai que Jesus nos apresentou. E ainda precisamos entender que a luz condensada em energia e congelada em matéria pode retornar à luz a hora que desejar. Somos nós. Nós podemos fazer esse caminho de volta, né? Com muita força, com muita coragem, com muito despreendimento, né? Nós, os servidores, a multidão sem pastores servidos, é uma frase que a gente precisa levar para casa. Eu vou servir, porque está cheio de necessitados esperando por mim. Eu vou distribuir o pão e o peixe com o maior carinho, através das minhas atitudes amorosas, atitudes de entrega total, corajosa, né? Esses doces cestos são de alimento inesgotável. Então o nosso também será inesgotável. Não precisa ter medo, né? Vamos tomar das cestas e alcançar o Mestre Jesus o quanto antes. Trouxe aqui uma poesia de um amigo que hoje pela manhã me trouxe, muito querido, e pediu que eu a lesse aqui. Ela é de Casimiro Cunha, espírito, né? Está no livro A Escola de Jesus Cristo, né, Chico Xavier.
Se desejas luz e paz, eis, meu amigo, que eu insisto na tua vinda hoje mesmo à escola de Jesus Cristo. Ruge ainda a tempestade? Não te perturbes, não temas. O Evangelho é o templo vivo que nos resolve os problemas. Perdestes tudo em derrotas da ambição arrasadora? Vem renovar teus caminhos, partindo da manjedoura. Tens aflições, amargura, tristezas e enfermidade? Vem ouvir os pareceres do médico da verdade. O sofrimento, o cansaço, parecem longos e sem fim. Escuta o convite eterno, meu irmão, repetindo comigo: vinde a mim. Tem sede de compreensão carinhosa e compassiva? Procura a simplicidade dos filhos dos pescadores. Sentes dúvidas, sentes anseios quanto à luz dos fins supremos? Volve ao Messias, embora no impulso do Nicodemos. Caíste? Esquece a mentira com que ainda te aconselhas. Coloca os pés noutro rumo, busca a porta das ovelhas. Se te envolve a sombra extensa da lágrima tormentosa, lembra os bens que florescem sobre a vida, via dolorosa. Se padeces a tortura do espírito solitário, console-te a glória eterna que resplendeu no Calvário. A luta tem sido um fardo para tua alma oprimida. Atende o Cristo e acharás caminho, verdade e vida. Vem à escola do Evangelho, de caridade e da luz. O livro é o teu coração e o mestre é o amado Jesus. Apenas recomendamos que antes de entrar, meu irmão, deixes lá fora as sandálias com que adorastes na ilusão. Casimiro Cunha. Que a sexta não te seja pesada e que teu coração carregue acima de tudo a certeza de que o que ele falou é verdade, está sempre junto conosco. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Te agradecemos, Rose, por esses ensinamentos de Jesus.